Vamos trazer aqui o nosso amigo Rocha, Bora. O famoso Rochinha, né? Para conversar com a gente. Tudo bem, Rocha? Tudo bem, e vocês? Como estão? Muito prazer estar de volta aqui. Tudo bem, Rocha? Boa noite. Boa noite. E, Rocha, então, a gente está falando aqui sobre essa história que a mídia está querendo construir um novo escândalo aí, bem o estilo Lava Jato, agora que o Lula se encontrou com o Vorcaro, uma história de quase 2 anos atrás, se encontrou juntamente com o Galípolo. A gente está fazendo essa análise aqui de como eles tentam criminalizar a política, né? É uma tática, né? Semiótica, né? Porque joga um escândalo aqui, depois, o Lula se encontrou com o cara. Mas como é que você está vendo toda essa campanha aí da mídia contra o STF? Bom, esse assunto do Mastri é um assunto complexo, envolve múltiplos interesses, né? Você tem desde dos abutres de mercado que querem liquidar isso aí logo e meter a mão no butim, que é o que sempre acontece nesse tipo de liquidação, os bens sendo vendidos na Bacia das Almas, e no final das contas, assim, acaba pagando, o pato é a viúva, os cofres públicos, até gente que era inimiga do Vorcaro por conta da agressividade, da forma como ele agia, criou muitas arestas, e gente que está interessada em que as coisas não se aprofundem, né, porque tinha relações impróprias com o banco, com o Vorcaro, tem essa gana de setores de alguns setores de esquerda que vai até a direita de fazer impeachment de um ministro supremo, é um sonho antigo, e tem a febre, né, lavajatista, ela volta, se você não cuidar, ela volta, e com todas as práticas que nós vimos. Então, assim, eu diria que é um rio de piranha que um jacaré tem que nadar de costas. Certo? Então, vem essas informações fracionadas, né, tipo, o Vorcaro se encontrou com o Lula, tá, mas quando? Como? O Sakamoto, que é uma figura que eu admiro, escreveu que o Lula teve um encontro secreto com o Vorcaro. O encontro foi no Palácio do Planalto. Né? Não existe encontro secreto no Palácio do Planalto. Não tem como. Né? Aquilo é cheio de câmera. Onde você passa, você tem que se identificar, dizer onde você vai, com quem você vai. Você só tem o acesso liberado se a pessoa com quem você vai conversar liberar o teu acesso. Não existe possibilidade de um encontro secreto. Né? Então, o Vorcaro foi lá no Palácio, subiu na Sala do Marcola. A Sala do Marcola fica a 10 metros da Sala do Presidente da República. A coisa mais normal do mundo é uma pessoa estar conversando com o Marcola e daqui a pouco o presidente chama o Marcola e diz, estou com o fulano ali na minha sala, traz o cara aqui, vamos tomar um café. E acontece isso. E nesse caso aí, o encontro foi presenciado por outras pessoas, pelo Galípolo, né, que estava indicado para o tribunal, e aparentemente o presidente disse, olha, o Galípolo vai lá para o BC e vai fazer uma gestão técnica, como de fato está fazendo, né? Tem gente falando aí criticando, dizendo, no tempo do Roberto Campos, o júri era alto, o presidente ficava falando, parou de falar. Então, por quê? Porque está obedecendo o critério que está estabelecido de autonomia do banco, do presidente trabalhar o presidente do banco trabalhar com liberdade e tal. É isso. Né? Então, eles pinçam essa informação e jogam, como se o presidente tivesse se encontrado com o Jocado no meio da confusão, depois de estourado o escândalo. E, na verdade, o que acontece é que, quando o Vorcaro estoura o escândalo, o Vorcaro procura o governo, ele não é recebido pelo governo. Ele não foi recebido pelo governo. Então, de fato, é fofoca. Né? Aí tem que ver quais são os objetivos dessa fofoca, o que ela quer. Isso vai desde o jornalista querendo fazer furo, ganhar espaço, ganhar prestígio como profissional, até os interesses inconfessáveis de gente querendo desgastar o governo no momento que o governo está muito bem. Né? O governo está indo muito bem. Hoje tem a notícia do dólar batendo 5,20,
os ingressos internacionais de investimentos estão aí explodindo, o país está inundado de dólar, né? Hoje eu vi uma notícia do Metrópole, do Fernando Rodrigues, ele dizendo que, em função do imposto, houve uma saída fora do normal de dividendos. E aí, em vez de ele usar a expressão de investimentos, como se os investimentos automaticamente, os dividendos automaticamente se convertessem em dividendo, como se fosse uma notícia negativa, num ambiente que o ingresso de investimento no Brasil é histórico, é recorde. Então, aí as pessoas ficam procurando um jeito de desgastar o governo, assim, não dá para a gente ficar perdendo tempo para ficar tentando explicar as razões, os motivos de qualquer um. Metrópole, a gente sabe que tem problema com o Toffoli, não é de hoje. Então, ou seja, é um rio de piranha que a gente tem que ficar nadando de costas, né? E eu lembrei disso bem, acho que na sexta-feira, o último programa que eu fiz antes de voltar, que foi em 2014, o ministro Antônio Dias Toffoli quem decretou a prisão e determinou o cumprimento imediato da pena do Luiz Estevão, que é o dono do Metrópolis e que esteve envolvido naquele escândalo do TRT de São Paulo, do juiz Lalau, aquela confusão toda, e o cara foi condenado por chocadeia e agora está batendo forte em cima do Toffoli. Eu não estou defendendo o Toffoli, porque, como eu disse aqui, surgiram coisas que são muito complicadas. Essa entrevista da cunhada dele, dizendo que, olha, o meu marido nunca teve nada, o cara trabalha, a minha casa está toda zoada aqui, dando a entender que pudesse ser um laranja. Então, assim, quando surge alguma coisa, a gente diz que surgiu. Agora, ficar nessa celeuma, aí parece que é essa pessoa, essa mulher, de novo, essa mesma repórter, que vem com uma acusação, não, ele teve com o Vorkaro. Bicho, você tem comprovação do que você está dizendo? Não tem. E fica nisso que o Rocha está falando, de tentar colocar algum tipo de coisa para fustigar o que está acontecendo no Brasil. O Rocha está falando aqui da saída de dividendos e da economia. Eu fui tomar um voo agora no sábado à noite para voltar para casa aqui para Portugal. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei chocado com o volume. Assim, o aeroporto estava completamente abarrotado de gente. Completamente abarrotado. E aí os restaurantes do aeroporto, tudo. Aí você às vezes tem algum privilégio ou outro, você quer usar que nem sala VIP, né? Você quer ficar sentado lá um tempo para poder descansar melhor, o aeroporto tá lotado. Meu irmão, eu entrei na bendita da sala lá, a sala estava completamente lotada de gente, todo mundo comendo, bebendo, o aeroporto tudo lotado. As estradas cheias no litoral de São Paulo para subir a serra para o aeroporto, tudo parado no sistema Anchieta Imigrantes. Então, assim, o país, como eu citei lá no início, tem os melhores indicadores dos últimos 17, 18 anos, está bombando economicamente, e fica essa chateação tentando empurrar tudo para esse ralo do denuncismo. Queria, inclusive, que o Rocha falasse agora, ele já de alguma forma falou disso, mas de uma forma mais aprofundada, esse papo furado que agora tenta arrastar o Lula para o meio da conversa, porque ele teve com o Vorkaro há 1 ano e meio. Aí, há 1 ano e meio, o Vorkaro não era acusado de coisa nenhuma, esteve lá como um banqueiro, como qualquer outro, pediu uma coisa que é lícita, que era uma abertura maior do mercado para instituições financeiras, para tirar essa concentração que existe no Brasil nos grandes bancos. Foi notícia, não é nada que não foi notícia no meio de 2024, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, ou seja, isso já foi notícia, nem notícia não é, porque é coisa velha, já saiu. E hoje a Folha de São Paulo, vagabundamente, faz uma manchete colocando no mesmo título, porque isso é algoritmo. Quando você digita para procurar, o Google ranqueia e mostra aquilo para as pessoas. Ela bota no mesmo título Lula e Daniel Vorkaro, no mesmo título, para uma não notícia, porque não é notícia, isso é de 1 ano e meio atrás e já tinha saído, e não tem nada a ver com o escândalo do Master. É demais, não é não, Rocha? Tentar colocar o nome do Lula e do Vorkaro na mesma chamada é de matar a pau, né? É um pacote. A mesma coisa com o Alexandre de Moraes. Ele se encontrou com o mas não fala quando e que circunstância, né? Bom, se ele se encontrou com o cara 1 ano e meio atrás, qual é o problema? Né? O Jacques Wagner, parece que pediu alguma coisa para o Manteiga. Quando? Se foi há 1 ano e meio atrás, quando o banco ainda está... Ou seja, eles tiram do contexto, separam e soltam, como se fosse atual, como se esses contatos todos tivessem acontecido agora. Quando, na verdade, o que aconteceu agora
foi que o Vorcaro procurou o governo e não foi atendido pelo governo. Procurou o ministro Haddad e não foi atendido, entendeu? Parece que tentou falar no Banco Central e, no final das contas, o Banco Central liquidou o Master. Essa que é a questão. Então, eles ficam nessa fofoca e acabam não indo atrás de coisas que, de fato, podem ser proveitosas e melhorar o mecanismo de controle do sistema financeiro. Por exemplo, tá? Por que não se avançou na ideia do Furtado, lá o procurador do Ministério Público no TCU, de investigar a conduta do Banco Central nessa questão do Master? Certo? Não é que o cara quer levantar a liquidação, é contra a liquidação, quer beneficiar alguém, quer ajudar o Vorcaro, não. O cara quer saber por que o Banco Central, certo, não agiu no tempo que tinha que ter agido. Certo? Ontem, o Globo ontem publicou um editorial reconhecendo que houve omissão do Banco Central. Mas ele fez isso para quê? Para tirar a responsabilidade da CVM, porque o governo cogitou de transferir a fiscalização da CVM para o Banco Central. Então, para preservar o privado virtuoso, ele vai acusar o Banco Central. Mas quando o TCU quis investigar a conduta do Banco Central, houve um rebuliço, certo? Por quê? Porque o Banco Central é autônomo, uma vaca sagrada. Então, quando interessa para eles, eles têm um comportamento. Quando não interessa, eles mudam o comportamento. Certo? Esse aqui é o fato. Então, como é que nós podemos melhorar as instituições? Investigando o que aconteceu. Certo? Olhando o que aconteceu. Como agiu o Banco Central. Porque eu, por exemplo, tenho conta na XP e tinha um investimento lá. Certo? E depois eu fui descobrir que o investimento ficava sempre próximo do valor do fundo garantidor. Certo? Porque eles sabiam que podia dar um problema. Então, para me proteger, eles ficavam com o valor ali próximo. Bom, se eles sabiam o que estava acontecendo, que havia o risco de ter uma quebra do banco e ter que acionar o fundo, precisa investigar isso. Porque essa coisa, o depoimento do Vorcaro, ele fala que usava o fundo garantidor como ferramenta de trabalho. Certo? Uma violação completa do sentido da coisa. Isso tem que ser investigado. Então, tem que ser investigado o Banco Central, a CVM, entendeu? Tem que ver se não tem que mudar alguma coisa, aprimorar isso aí. Tá? Mas quando o TCU quis investigar, fizeram um incêndio de grandes proporções para impedir que o TCU cumprisse a sua obrigação. E a mesma coisa acontece com o ministro Toffoli. Todo dia aparece um negócio que não tem nada a ver com essa questão do Master. Até agora ninguém trouxe nada concreto. Eventualmente pode ter alguma conduta imprópria, né? Mas não tem um código de conduta, né? Tem lá a lei da magistratura. Tá? Então, ficam jogando essas coisas e, na verdade, isso tudo serve para impedir que se vá no ponto que tem que ir. Por que aconteceu isso com o Master? O que houve para que o Banco Central não tivesse agido em tempo, com o rigor necessário, e atrás da responsabilidade do antigo presidente do Banco Central, que isso todo mundo quer proteger. Certo? É como se fosse uma entidade sagrada. A Comissão de Ética da República quis abrir um processo contra ele, ele entrou com uma ação no Supremo e travou, não deixaram a coisa em frente. Então, assim, o cara é uma entidade, não pode ser, a sua conduta não pode ser escrutinada. E não pode ser escrutinada a conduta do Banco Central e da CVM. Por quê? Isso tem que ser visto para melhorar a funcionalidade do sistema, a segurança do sistema. Né? Então, fica inventando esse monte de fofoca, esse monte de chute sem fundamento em prova, e o país fica à deriva, sofrendo com isso. Ainda bem que a economia está tão boa, tão boa, tão boa, que esse tipo de notícia não causa nenhum sobressalto na Bolsa de Valores, não causa nenhum sobressalto no dólar. Coisa que não era no começo do governo Lula, qualquer coisinha, o dólar caía, subia, a bolsa caía, subia. Então, assim, o país está bem, né? E esse povo fica fazendo essa confusão, esse nível de fofoca horroroso, absurdo, que não contribui em nada para fazer um trabalho sério em direção a verificar o que aconteceu.
O processo foi parar no STF porque tem parece que tem alguém com prerrogativa de foro. Estão falando agora que talvez isso não prevaleça e o processo tem que baixar para o primeiro grau, e quando baixar para o primeiro grau, pode ser que apareça novamente uma figura com prerrogativa de foro, o processo sobe para o STF de volta. Mas aí vai para o Toffoli novamente. Pô, então é o seguinte, nós vamos ter que criar um judiciário para cada situação. Pois é. Deixa eu só trazer outro assunto, você mencionou a economia. Hoje saiu a inflação, né, o IPCA 15, que é um indicador importante. Só trazer aqui para nossos leitores. Eu sempre acompanho isso, né? Eu acompanho sobretudo a inflação de alimentos, né? Que é a inflação alimentos em domicílio, que é o mais importante, que é os alimentos que você compra no supermercado. No acumulado 12 meses ficou 1%. Aqui o gráfico caiu bem, isso aqui é o histórico, desde 2021. Já teve um momento que foi mais baixo, outubro de 2023, mas depois de chegar a 14%, 15%, 18%. Né? Então, está caindo muito. Alimentos importantes estão caindo, a gasolina tem caído bastante, isso aqui é do IBGE. Está 2,7% a gasolina, óleo diesel também está negativo, 0,13% óleo diesel. Óleo diesel é muito importante, porque os caminhões do Brasil que carregam tudo, né, já que a gente quase não tem trem, tudo óleo diesel. Gás de botijão também chegou a crescer aqui, chegou a 7%, agora está 1,8%, isso é importante, porque as famílias... O gás de botijão é praticamente equivalente ao preço de alimento, né, porque a maioria das famílias brasileiras usam gás de botijão para cozinhar. O café, né, que finalmente está começando a cair, tem 12 meses, chegou aqui uma inflação anual de 12 meses de 76%, 77%, quase 80%. Agora tem caído todo mês, está em 30%. E é isso, picanha caiu, né? Picanha tinha chegado a 13%, agora está em 0%. Óleo de soja, enfim, chega também, que tem muita coisa para mostrar. Amanhã eu vou escrever sobre isso. A inflação está caindo. Eu tenho teoria, Rocha, que eu quero ver se vou provar. Por enquanto, estou provando. Vamos ver se a inflação de alimentos, quanto mais cai, sobe a aprovação do presidente. Pode falar. Isso aí vai repercutir, certo? Olha, veja, agora há pouco eu estava ouvindo o Jornal Nacional, vi um especialista lá falar, certo? Que a expectativa é que vai haver uma queda do juro, havendo queda do juro, a inflação vai arrefecer, o consumo vai aquecer, né? E os investimentos vão continuar fluindo para o Brasil. Então, a tendência é a cena melhorar cada vez mais. Então, eu acho que está dando um desespero, né, nesse pessoal aí, porque o candidato deles naufragou, né, o Tarcísio já era, e vem mesmo aí o Flávio. Hoje o Caiado disse que vai sair do União Brasil para poder ser candidato, porque não pode ter só um candidato de direita. Olha só que notícia. É um absurdo ter um candidato só de direita. É melhor cena para o Lula. Então, assim, a coisa desandou para o lado deles, né? E parece que o fato de ter que ter mais 4 anos de Lula está incomodando muito. O Caiado, Henrique, eu não entendo qual é do Caiado. O Caiado, ele já tem uma certa idade, ele tem problemas de saúde. Para ele é até perigoso ele encarar uma campanha presidencial, ele não tem chance nenhuma, ele é conhecido... Essa matéria do Caiado eu fiz hoje, que agora ele caiu no colo do Paulinho da Força, porque diante desse desespero todo, o único lugar que abriu as portas para ele foi o Solidariedade. Agora você imagina que morte terrível é para uma pessoa acabar no colo do Paulinho da Força. Né, por N razões que eu não vou nem entrar aqui. Mas o Caiado, que me chama mais atenção nisso tudo, ele tem uma verdadeira obstinação, ele tem uma garra, ele luta para ser humilhado, né? Porque assim, ele vai conseguir essa saída de candidatura de algum jeito aí, e ele não vai ter 3% dos votos. Então assim, eu não consigo entender, é a primeira vez que eu vejo alguém brigar tanto para ter o direito de ser humilhado. Porque ele não tem nenhuma chance, e ele figura como uma figura irrisória nessa corrida presidencial que a gente está vendo, dentro do próprio campo da extrema-direita.
Então, assim, as pessoas preferem o Flávio, as pessoas preferem o Tarcísio, as pessoas preferem o Ratinho, as pessoas preferem todo mundo, menos o Ronaldo Caiado. Mas ele cismou que ele vai ser candidato. Então, assim, ele está nessa luta, o Miguel e Rocha, porque ele quer o direito de ser esculhambado e humilhado nas urnas. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho, Rocha. A nossa próxima convidada está chegando daqui a pouco, mas enquanto ela não chega, eu mantenho você um pouco aqui. Essa notícia que eu achei interessante, ó, vou botar no palco. Coloca aí, por favor, Gui, essa notícia do Paulo Figueiredo. Isso aqui, engraçado, essa. Essa é boa, Rocha. Bota aí, Caian, essa aí. O Paulo Figueiredo está falando que o... Coloca aí. Caian. Eu estou tentando colocar, não estou conseguindo. Aqui. Deixa eu tirar. Eu que tenho que tirar aqui, peraí. Desculpa, culpa minha. Eu tenho que remover aqui o negócio. Aí, Caian. Isso. Então, Paulo Figueiredo, aqui em Israel, Flávio Bolsonaro já é tratado como futuro presidente do Brasil. Os caras vão para Israel falar um negócio desse. Nem para ter humildade, né, Roger? Na política você tem uma certa lição que é ter humildade para... Né, não dá sorte você ficar tão arrogante assim. Mas, enfim... A situação deles é muito complicada. O outro foi fazer uma caminhada, reuniu... Segundo o povo daí, ele uniu a direita e reuniu 18 mil pessoas em Brasília, né? Isso perto das manifestações que eles faziam, um negócio patético, ridículo, né? E ainda tomou um raio lá, as pessoas expôs as pessoas... a vingança de Júpiter. Vingança de Júpiter. Risco de vida. E aí agora vem essa coisa, ir até Israel, né? Para tentar ter um like, porque você viu que o Eduardo Bolsonaro e o neto do Figueiredo já nem aparece mais na mídia, né? Acabou. Eles sumiram todos, né? Eles inventaram essa coisa de tarifaço, de Magnífico. Agora tá o Trump falou 1 hora com o Lula ontem, tu viu? 1 hora. E o Lula vai aos Estados Unidos. Vai. Isso é o último prego no caixão. Isso aí. Né? Se acontecer, é o último prego no caixão. Né? De fato, é desesperadora a situação. Também tem um outro dado importante, tem a entrevista do Kassab, dizendo que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro, né, que o partido apoiava o Tarcísio não saindo, o partido vai ter candidato próprio. Portanto, o Ratinho provavelmente será candidato a presidente da República também. E isso é uma coisa que fragiliza, né, a candidatura do Flávio. Porque se o Kassab falou isolado, se o Kassab falou isso, é para dar um adeus para o Flávio, né? Ele ficando isolado no PL, né, vai ter uma candidatura fica frágil, né? Não é uma candidatura como foi a do Bolsonaro, que uniu todo mundo numa barca só nas 2 eleições. E foi 2 candidaturas muito fortes, a de 18 e a de 22. Então, olha, a cena que está aí não é para o Lula não sonhar em fazer o feito que ele nunca conseguiu, que é de ganhar a eleição no primeiro turno. Agora, vocês estavam falando o Miguel citou que o Rocha também, que sumiram da mídia. Henrique, deixa eu colocar a Ive que chegou aqui na tela. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma consideração. Pode colocar lá. Deixa eu colocar, e aí o Rocha daqui a pouco se despede e está liberado. Pode falar. Está com eco aí, Henrique. Pode falar, Henrique. Não, o eco era da Ive, eu acho. Quando ela fecha. Não, na verdade, o Eduardo Bananinha, ele se apresentou lá em Israel como deputado, né? Ele diz que ele segue sendo deputado. Ele não falou que ele é ex-deputado, que ele foi cassado. Ele segue se apresentando como parlamentar, o que, inclusive, deve ser crime também em Israel de falsidade ideológica, creio eu, porque ficar se identificando dessa forma... Eu não posso sair da rua e falar que eu sou policial, por exemplo, que eu sou agente da BIM, não posso. Porque ficar se identificando dessa forma... Eu não posso sair da rua e falar que eu sou policial. A Ive está com eco. Quando a Ive está com retorno bem alto. Vai na sala verde. O Caian vai levar você para a sala verde. Você tem que atender a ligação aí do Caian, ele vai resolver.
Deixa eu colocar mais uma notícia aqui, Rocha, que achei super legal, aqui, enquanto a Ive resolve o negócio. Ô, Caian, leva ela para a sala verde, por favor, Caian. Green Room. Atende aí, Ive, o Caian vai ligar para você para você entrar na sala verde. Não era essa, mas essa está valendo. O Vladimir Putin. Ainda resta um gasoduto do Nord Stream 2. Ele não está danificado e pode transportar 27 trilhões de metros cúbicos de gás. Basta uma decisão do governo alemão hoje e amanhã abrimos a torneira. Mas eles não vão fazer isso porque Washington diz não. Os gênios da Europa baniram completamente o gás russo mais barato para poder importar GNL mais caro dos Estados Unidos. País que lucra com a desindustrialização deles e que busca ativamente anexar o território de um país da OTAN. Putin é fera. O que você acha desse comentário aí, Rocha? Olha, é o seguinte, eu tenho escrito reiteradamente lá no meu Twitter, no Facebook, a coisa está feita para os governos darem errado, qualquer governo, de esquerda ou de direita. Né? Ele tem que ter responsabilidade fiscal, fazer austeridade, retirar direitos, achatar salário, esse é o receituário. Né? Então, seja governo de esquerda ou de direita, se seguir esse receituário, vai fracassar, que é o que está acontecendo nos últimos 20 anos, 20, 30 anos. O social-democrata e a direita democrática se revezam no poder, não entrega o que promete e fracassa, certo? Isso vai dando um desgaste infernal, irritando a população, e daqui a população começa com ódio, com raiva, e começa a ficar com mágoa, com ressentimento da democracia, achando que a democracia não funciona, e começam a vir essas soluções de direita aí. Tá? Agora, em Portugal, por exemplo, está lá o Chega crescendo. Vai sofrer uma derrota vergonhosa no segundo turno, mas cresceu. Né? Não tem como dizer que o Chega é vitorioso, porque essa derrota é uma derrota pesada, mas cresceu. Por quê? Porque o Partido Socialista vai para o poder e não entrega o que promete. Os salários são baixos, as pessoas estão com ansiedade, a juventude está sem perspectiva, né? E aí cresce uma porcaria como aquela do Chega. E aí, esse ingrediente do Putin, certo? Entra nesse contexto, né? Se você tem como comprar gás barato da Rússia, por que você vai ficar comprando gás mais caro para causar custo na vida das pessoas, do cidadão comum que consome o gás, certo? Então é o seguinte, a coisa é feita para os governos fracassarem. Esse governo de direita que está na Alemanha vai fracassar. Certo? E se amanhã tiver uma eleição, a extrema-direita não ganhar, voltar o socialista, o SPD, vai fracassar, porque essa receita é feita para fracassar. Então não está fracassando aonde? Não está fracassando na Espanha, que é um governo que foge desse figurino. Não está fracassando no México, porque é um governo que foge desse figurino. Não está fracassando na Colômbia, porque foge desse figurino. E não está fracassando no Brasil, porque o Lula não cai nessa, não é trouxa. Né? Ele sai fora. Tirando esse episódio, essa questão do déficit zero, certo? Que foi uma aposta perigosa do Haddad, o Lula está fora. Você vê todo dia na mídia alguém falando que o governo é um governo gastador, que o governo não corta gastos, que não sei o quê, que o governo é um governo que é perdulário. Esse é o discurso deles. Agora, se o governo for nessa onda, vai fracassar. O Bolsonaro volta. Né? Então, não funciona esse receituário onde os governos fogem dele. Onde os governos fogem, acontece isso. E na Alemanha, está acontecendo exatamente isso. O governo, em vez de comprar gás barato da Rússia, por conta dessa coisa aí da Ucrânia, os outros países europeus estão comprando gás barato da Rússia. Né? Os países do leste, ali, que fazem parte da comunidade europeia, até da OTAN, estão comprando gás russo. A China, né? A China. Depois eles reclamam então, que a China está crescendo. Deixa eu cumprimentar a Ive, Rocha. Ive, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Miguel, Henrique, Rocha. Peço desculpa, eu estava assistindo vocês no YouTube, esqueci de desligar na hora que eu entrei. Imaginei. Por isso estava dando aquele delay, aquele vai e volta. Peço desculpa. Tudo bem. Ó, deixa eu trazer outra notícia então, Rocha, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui, Caian, deixa que eu coloco. Eu achei super legal essa, Ive.
A China defendendo Cuba. A China está profundamente preocupada e condena veementemente as ações dos Estados Unidos e insta os Estados Unidos a pararem de privar o povo cubano de seus direitos à subsistência e ao desenvolvimento, e a pararem de perturbar a paz e a estabilidade regional, a cessarem suas violações do direito internacional e a suspenderem imediatamente o bloqueio e as sanções contra Cuba. O que você acha disso, Ive? Bom, Miguel, assim, a postura do governo chinês geralmente é apenas com notas, né, de repúdio, vamos dizer assim. Eu acho uma boa iniciativa, eu acho que bom que saiu em defesa, né, de Cuba, até porque esse bloqueio econômico que Cuba sofre há décadas é completamente absurda, sem propósito, lá da época da Guerra Fria, e que hoje, né, com o Trump nos Estados Unidos, essa Guerra Fria, tá, vamos dizer assim, tá segunda versão. Mas se nada de concreto o governo chinês tomar, né, não sei se vai ter algum efeito prático isso, né? Não sei se, na minha opinião, eu acho que é bom, é positivo, mas eu não sei que força tem para coagir ou para fazer alguma coisa ser revertida com relação a isso. Eu não sei. Cuba não, China, desculpa. Geralmente é assim, né? Com notas de repúdio, mas não põe muita coisa em prática, né? Então, não sei. Vamos ver, né? Se ela ajuda Cuba de fato, tem razão. Se ela manda petróleo, por exemplo, se ela ajuda Cuba com comida. Ela mandou, eu acho, um navio com alimentos para Cuba recentemente, que eu vi a notícia. A Cuba precisa de energia, petróleo e tecnologia para montar as centrais elétricas. Mas, enfim. Mas o importante é o que eu acho é que esse bloqueio econômico que Cuba sofre há décadas, até quando isso vai durar, né? A comunidade mundial nada faz para tentar reverter isso, para pressionar, enfim. Maldade, né? É crueldade, brutalidade, porque as pessoas vão ficar sem alimentos, né? Sem energia, as pessoas morrem. Mas deixa eu mudar de um pouquinho de assunto, Ivy. A Ivy está lá no olho do furacão, Estados Unidos. No olho do furacão. Como é que está o clima? Como é que está o clima aí com esse Trump surtando, matando gente na rua? Como é que está o clima aí? Então, Miguel, assim, bom, primeiro, assim, aqui tá muito frio, eu nunca imaginei que a gente fosse passar tão frio assim, e mesmo assim as pessoas estão indo nas ruas para protestar contra... Aí, Washington também? Aqui em Washington, em várias cidades, em Nova York, em Minneapolis, vocês viram, né, as pessoas estão em massa, uma greve geral e tudo, e no dia do que ocorreu, né, a greve geral, que teve a morte daquele enfermeiro, né, intensivista, do Alex Pretty. Completamente absurdo, assim, eu fiquei chocada, eu falei, gente, no dia, assim, no dia anterior, no mesmo dia que a população foi às ruas para protestar, né, conclamando uma greve geral, ocorreu essa morte violenta, absurda, e de um cidadão americano, né, mais um cidadão americano. Eu não sei, eu vejo que talvez Trump comece a mudar um pouco o tom. Eu não sei se vocês viram, mas aquele Greg Bovino. Pode ser que ele seja convidado a se retirar do comando do ICE, né? Em razão dessas polêmicas, em razão desse absurdo, dessa truculência que o ICE tem cometido. E aquele discurso, né, de ele estava armado, com relação a René Good também era porque ele tentou me atropelar, então sempre tem um discurso para tentar justificar o injustificável, porque, por sorte, tudo é filmado e é comprovado, né? Então, o Trump quis dizer que ele estava armado e dizia que as pessoas não podem sair armadas nas ruas, mas aqui todo mundo sabe que você compra uma arma legal numa prateleira de supermercado, né? Não são assim em todos os estados, mas é muito fácil aqui um cidadão portar uma arma e não ter restrição nenhuma com relação a isso.
E aí, o pessoal que é a favor, né, vamos dizer assim, os armamentistas norte-americanos estão revoltados com esse discurso do Trump, né? E a maioria que apoia, né, são os eleitores dele, né? Porque isso pode gerar, é uma coisa um pouco controversa, né? Você pode andar armado ou não pode? Como é que você pode ter arma para se defender ou não pode? E ocorre que todo mundo viu, ele era uma pessoa da paz, ele retirou a arma dele, ele não estava oferecendo nenhum perigo, ele estava lá, né, provavelmente protestando contra mais um absurdo. E o que as pessoas estão vendo é que nos estados onde são governados por democratas, a política do ICE ela é mais violenta. Principalmente Minnesota, que é um estado que Trump sempre perdeu, né, em 2016 e agora novamente. E o Tim Walz, que foi, né, o vice da Kamala Harris, o governador, né, de Minnesota. E também porque é conhecido, né, nos Estados Unidos como um estado muito progressista, né, um estado que valoriza muito, fez políticas de habitação, né, facilitou políticas de habitação, tem uma maior tolerância com o imigrante, tem uma comunidade muito mobilizada para direitos civis, contra o racismo, a população LGBT. Então, é proposital, né, essa ação, assim, para realmente intimidar, e esse ano a gente tem eleições em outubro, né, no meio do ano, são as midterms, que vai ser um termômetro, né, Você acha que vai perder essa eleição, o Trump? Olha, sinceramente, eu não sei, eu confundo muito a minha torcida com o meu achismo. Mas se o Trump não ganhar, se ele vencer essas eleições, ele vai sair muito poderoso. Vai ser uma certa forma, vai ser uma validação de tudo que ele tem feito, né? Eu acho, sinceramente, que ele vai perder. Eu acho que ele vai perder o Congresso. Eu acho que a gente vai enfrentar um novo shutdown agora, porque com relação a esse orçamento do ICE, né? Não sei se foi, agora eu não me lembro se é 170 ou 70 bilhões de dólares para o ICE. E está tendo uma grande movimentação dos democratas para não aprovar esse orçamento, porque é um orçamento assim, absurdo, né? Absurdo. Assim, maior do que muitas forças armadas de muitos e muitos países. Então, assim, é muito dinheiro. Então, uma forma de tentar estrangular, né, essa corporação, essa instituição, né, contra os imigrantes é cortar o orçamento, né? Então, me parece que agora, eu não sei quando vai ser a votação, agora no fim do mês, talvez na próxima sexta, eu acho que possivelmente vai ter um novo shutdown. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Rocha, depois liberar ele. Rocha, eu escrevi até um artigo hoje, queria saber a sua opinião. Porque se fosse do Brasil, teria uma decisão judicial, né? Uma decisão judicial do STF não, depois de várias mortes, depois de caos, não, sai de Minas, suspende a operação. Aqui no Brasil, pelo menos eu acredito que parece que não tem judiciário nos Estados Unidos. O Trump pode tudo. A questão das tarifas é ilegal, não tem nenhum ministro. É claro que o STF é dele, né? É a Corte Suprema deles. Exato, eu ia fazer essa consideração. Mesmo assim, né, Ive? Mesmo assim, né? Mesmo sendo. O que? Eles são escravos do Trump? O Trump indicou eles, mas eles são escravos, eles têm que obedecer ao Trump, isso que me espanta. Enfim, o que você acha, Rocha? Eu acho que o mundo está de pernas para o ar, né? Você vê os americanos destruindo a democracia liberal, com o presidente da República fazendo tudo que o Trump está fazendo com a Suprema Corte aparelhada, o sistema de justiça aparelhado, quem é contra o Trump começa a ser perseguido, com o legislativo aparelhado. E aí você olha para fora dos Estados Unidos, vê essa confusão lá, destruindo a democracia liberal. Você olha para fora, a China defendendo o livre comércio,
a China defendendo a autodeterminação dos povos, do princípio da não intervenção, a China defendendo todo o arcabouço liberal que foi construído pelos liberais no pós-guerra. Certo? Então, a coisa está... E a maior democracia do mundo invadindo residências de jornalistas para tentar calar a imprensa. Então, assim, realmente está tudo de cabeça. E essa morte, Ive, do Alex Pretty, esse rapaz de 37 anos, enfermeiro, eu estou acompanhando os podcasts YouTubes americanos, muito impressionante a emoção deles. Assim, eu assisti hoje o Jimmy Kimmel, que é um dos maiores comediantes americanos. Nossa, como ele chorou, sabe? Quando ele fala no Alex Pretty, porque o Alex Pretty era um enfermeiro e ele morreu como herói, porque ele estava tentando proteger uma moça, que o agente da ICE empurrou violentamente a moça, e ele se interpôs no meio e fez assim, e o que o cara empurrou e começou a jogar spray de pimenta. Aí ele se meteu assim no meio e tentou proteger. Aí os caras, depois tentou proteger, eram duas pessoas, na realidade, uma moça e outra pessoa, não sei se é mulher, mas morreu como herói. E aí, mas o que impressiona o mundo inteiro, que o mundo inteiro está acompanhando isso, que eu nunca vi isso na minha vida, é o próprio Donald Trump, a Christine Noem, que é a diretora lá da agência de imigração, aliás, agência da Homeland, agência de segurança interna, e o Stephen Miller, que é o assessor especial do Trump. O Stephen Miller fala, o cara é um assassino, publicar, esse Alex Pretty é um assassino, ele estava querendo matar os agentes, e o J. Vance, que é o vice-presidente, retuitou isso. O Donald Trump postou horas depois uma foto de uma arma. O que tem a ver? O cara estava com uma arma assim escondida. O que impressiona é a mentira. A mentira descarada. Quando ele foi atingido pelo primeiro tiro, ele já estava sem arma. Isso aí apareceu aqui no Brasil no Fantástico. Já tinha uma pessoa com a arma dele na mão se afastando dele. Quando ele foi atingido pelos tiros, ele já estava desarmado. Né? Eu digo o seguinte, olha, o mundo gira, as coisas passam. Né? Esses caras vão responder por isso que eles estão fazendo, você não tenha dúvida, uma hora isso aí vai acabar. Né? Eles vão causar um prejuízo enorme à democracia americana, mas a democracia americana ela tem vigor para passar por isso. Né? E essa imagem aí vai entrar para a vida do Trump como entrou as fotografias dele com o Epstein. Isso aí ele vai morrer com isso aí nas costas. Aliás, eu já chamava atenção no começo da edição para o lance do tal do bovino aí. Aliás, o nome vem muito bem a calhar. O tal do bovino foi removido da direção do ICE e ele, para mim, ele já é uma espécie de Silvinei Vasquez do Trump. Na Austrália, ele já é o Silvinei Vasquez do Trump. Porque assim, ele vai rodar. Essa galera parece que não sabe como funciona a extrema-direita. Não existe solidariedade ou relação de lealdade entre os caras. Esse maluco botou uma gandola, botou um sobretudo nazista, soltou o cachorro em cima de todo mundo. O assassinato desse enfermeiro intensivista é uma sacanagem. O cara estava armado. Porra, a arma estava na cintura dele, ele não sacou a arma em momento nenhum. O cara foi morto. Aí agora o Trump percebeu que a água bateu na bunda e a primeira coisa que ele fez foi demitir o bovino. E é isso que o Rocha falou. O bovino vai ser o primeiro a ser preso. Porque isso, que foi o caso do Silvinei, né? O Silvinei foi o primeiro a se apresentar para fazer média com o Bolsonaro. Não, pode deixar que eu tranco tudo lá no Nordeste, ninguém vai votar no Lula lá. Ó, primeiro que rodou, foi para cadeia, primeiro foi ele. Né? E ainda passou aquele papelão no Paraguai lá dizendo que era surdo, mudo, porque não sabia falar espanhol. Enfim, eu acho que o bovino é o primeiro a cair e é exatamente isso que o Rocha falou. Esses caras vão pagar por isso, porque a sociedade americana e os republicanos, os democratas, ninguém vai deixar isso barato quando esse pesadelo passar. Ninguém vai deixar isso à toa. Assim, então esses caras vão pagar pelo que eles estão fazendo. Trazer essa pesquisa aqui, Ive, pesquisa de hoje, né? De ontem à noite, na verdade, né? É Ipsos Reuters. Isso é sobre imigração, que era o campo onde o Trump tem maior aprovação, né? A aprovação dele sobre a imigração do Trump está desabando e a desaprovação subindo muito, né?
ele vai perder essa eleição, né? Eu vi um gráfico também, você falou sobre Minnesota, né? Minneapolis é capital, Minnesota é o estado. Você sabe que a Minnesota, ela vota São Paulo é a capital. A capital é São Paulo, né? Twin Cities, né? Minneapolis e São Paulo. Yes. Eu sempre achei que Minneapolis era a capital. Aliás, toda cidade grande nos Estados Unidos nunca é capital dos estados. Né? Mas é a maior cidade, né? Tipo assim, a maior cidade de Minnesota é Minneapolis. Sim. Né? Aí ele nunca votou. Desde 76 que a Minnesota vota nos democratas. O Trump apanha lá. E o Trump é tão doido, Rocha, que ele dá entrevista e ele fala assim, não, eu tenho a impressão que eu sempre ganhei Minnesota, eu ganhei Minnesota. Ele fala esse tipo de coisa. Entendeu? Ninguém sabe de onde ele tira assim, ele fala do nada, eu ganhei Minnesota, foi fraude. Os democratas fraudaram a eleição, mas ele perdeu de 80% a 20% em Minnesota. Como é que vai ter fraude, uma coisa assim? Entendeu? E ele fala isso, eu ganhei, eu tenho impressão que eu ganhei, e eu ganhei. Não sei se vocês viram, logo que saiu a notícia da morte, né, do Alex, Trump falou alguma coisa sobre a gente vai retirar o ICE de lá se vocês me passarem uma lista dos eleitores imigrantes do estado. Eu vi, nossa. O que tem a ver com... Agora, como é uma política totalmente assim, de tentar de repressão, principalmente em razão das eleições que vão ter agora, né? E como se ele pudesse fazer isso, porque se o imigrante está devidamente cadastrado e pode votar, o peso do voto dele é o mesmo de outro. É uma insanidade. Mas é uma forma de fazer gerar um pânico, né? Um pânico social. É uma insanidade, não. Então eu quero dizer, né? A mulher do Trump é imigrante. A mulher do Trump é imigrante, é da Eslovênia, né? O Elon Musk é imigrante. A mulher do DJ Vance é indiana. E tem imigrante, os Estados Unidos é um país de imigrante. É loucura isso. Eu trouxe aqui uma americana ontem, de Minneapolis. Ela deu entrevista, para mim foi entrevista em inglês, eu traduzi na hora aqui. É muito bonito que eles estão organizando em Minneapolis, Rocha. Você vê, na guerra, bem que a gente sempre lê isso no livro de história, né, que durante a guerra é que as virtudes se ressaltam, né? Porque nas adversidades, as maiores qualidades humanas se ressaltam. Os moradores de Minneapolis estão organizando em rede, eles levam comida na casa dos imigrantes, porque os imigrantes não podem sair de casa com medo, eles levam na casa, eles organizam, todo aquele barulho para proteger os imigrantes, que eles ficam seguindo os carros com o grupo de WhatsApp, eles vão, tem um cara, aí todo mundo vai para lá, começa apita na rua. Todo mundo carrega um apito assim. Aí se alguém vê, apita, né, para chamar toda a vizinhança e manda no grupo de WhatsApp, aí vem todo mundo apitar para proteger os imigrantes, entendeu? E Minnesota... A gente não pode esquecer o caso de George Floyd, também foi em Minneapolis. Surgiu o movimento Black Lives Matter. Foi lá. Deixa eu liberar o Rocha aí. O Rocha está com muito tempo com a gente aqui, eu estou explorando ele. Rocha, forte abraço, obrigado aí pela companhia. Obrigado, um abraço.